razões trigonométricas, tá? O topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento óptico, para medir ângulos a 240 metros do edifício. Galera, tá aqui, ó. Ele colocou o instrumento aqui e a questão diz que está a 240 metros do edifício. Então, vou colocar aqui, ó, 240 metros, tá? De distância do edifício. Aí ele diz: e mediu um ângulo de 30 graus. A figura já está aqui, o 30 graus, como indicado na figura. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 m do solo, tá? Então ele dá essa distância aqui da luneta até o solo. Vou colocar aqui, ó, essa distância aqui. Ele está mandando considerar 1,5, tá? 1,5 m. Bom, aí ele diz: a medida da altura do edifício em metros é, e pede para considerar a raiz de 3, 1,7, tá? Bom, aqui, ó, ele quer a altura desse edifício aqui, que eu vou chamar de H, tá? Altura H. Bom, essa questão eu gosto de fazer da seguinte forma, veja. Aqui está um triângulo, certo? E esse triângulo é retângulo, já que ele está tratando de altura aqui. Então aqui tem um ângulo reto. Só que esse cateto aqui, ó, é uma parte do edifício, da altura dele, não é o edifício todo, tá? Então veja, se eu chamar isso aqui de x, sendo só esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui embaixo, certo? Eu tenho uma parte da altura. Tá faltando só esse pedacinho aqui embaixo, que a questão diz que é a distância da luneta até o solo. Então teria que esse pedacinho aqui embaixo vale 1,5 m, certo? E aí o que é que isso me ajuda? Ora, se eu achar x, eu posso dizer então que a altura é esse pedaço x mais 1,5 m, tá? Eu vou basear meu cálculo nisso aqui, certo? Então eu acho x, que é o cateto nesse triângulo retângulo, e depois adiciono 1,5 m e eu tenho a altura e marco aqui a alternativa que corresponde a isso. Beleza? Mas vamos lá. X aqui nesse triângulo, ele é cateto, como já falei, tá? Isso aqui, ó, é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. E essa parte aqui embaixo também é cateto. Então veja, ele me deu o cateto, que é 240, tá? Esse 240 pertence a esse cateto aqui. E eu quero outro cateto, certo? E veja, não dá para aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu não tenho a hipotenusa e também não tenho esse cateto. Tenho dois valores desconhecidos aqui. Não dá para ser por Pitágoras, tá? Daria se tipo fosse um triângulo retângulo isósceles, mas nesse caso não é o nosso caso aqui, até porque aqui é 30 graus, se fosse isósceles seria 45, né? Mas vamos lá. Vou usar as razões trigonométricas, tá? Em relação a esse ângulo aqui de 30 graus, esse ângulo 30 graus aqui, o x é o que em relação a ele? É um cateto que está oposto ou um cateto que está adjacente? E isso é um cateto que está o que? Oposto, né? Então veja, 30 está oposto, esse ângulo de 30 está oposto a x. E esse cateto aqui é o cateto que está adjacente. Então veja, eu vou usar uma razão que seja cateto oposto e cateto adjacente. A razão que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, né, galera? Sabemos que a tangente de um ângulo, ó, a tangente de um ângulo agudo, chamada θ de ângulo agudo, é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A gente até fala, né? Tanta gente gosta de coca, né? Fica legal aí de lembrar isso aí. Veja, então eu vou botar a medida do cateto oposto aqui. Lembrando que o nosso ângulo agudo que nós vamos trabalhar aqui é o ângulo de 30 graus. Então vamos fazer aqui a tangente de 30 graus, beleza? E aí quem é o cateto oposto? É o x que eu quero, né? Tá aqui x sobre o cateto adjacente, que no caso é 240, tá? É o que eu quero, beleza? O x é o que eu quero. Então bota aqui, ó. Quanto equivale a tangente de 30? Então veja, tem que saber lá a tabela dos ângulos notáveis. Vamos relembrar aqui? Rapidinho aqui, ó. Tabela dos ângulos notáveis. Como é que é? Seno, cosseno e tangente, um abaixo do outro. 30, 45 e 60, um ao lado do outro. Coloca agora os valores na sequência horizontal. Como é que é? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e o que? Raiz onde não tem 1. Então coloca tudo sobre 2 aqui, ó. E coloca raiz onde não tem 1. Então coloca a raiz só no 2, no 3, no 3 e no 2. Falta agora a tangente, que é que eu quero, também é fácil de fazer.
divido seno pelo cosseno, ou se quiser cantar a canção, como é que é? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Minha tabela está formada, nunca mais esquecerei. Então veja, eu estou querendo a tangente de 30 graus, que é isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, beleza? Então vamos colocar aqui no lugar da tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 240 graus, beleza? Galerinha, como isso aqui é uma razão, ó, todo primeiro membro é uma razão e todo segundo membro é uma razão, tá? Eu tenho uma proporção, e aí eu posso simplificar aqui de lado, ó. Então vou dividir aqui por 3, vai ficar 1, e aqui por 3 vai ficar o que? 80. Multiplicando o cruzado agora, eu vou ter o que? Que x vezes 1 é x, 80 vezes raiz de 3 fica 80 raiz de 3, beleza? Aí veja, ele diz na questão que é para você considerar a raiz de 3 1,7. Então vou trocar aqui, ó, a raiz de 3 por 1,7, tá? Isso é uma aproximação. E aí é só multiplicar aqui, vamos multiplicar, ó, 80 vezes 1,7. Vamos lá. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 8, 56, né? Agora 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8. Aí, desce 0, 6, aqui ó, 13, né? Uma casa após a vírgula só, em cima não tem nenhuma, volta uma casa aqui, eu tenho aqui 136. Então bota aqui 136. 136 é só esse cateto aqui, né? Que é o x, tá? É só esse pedaço aqui. Precisamos determinar agora a altura e fica fácil agora, porque veja, a altura é esse x que eu encontrei, que é 136, mais esse 1,5 aqui. Aqui, ó, como já tinha determinado. Então, H, tá? Vou separar aqui. H, que é x mais 1,5 metro. Como eu achei que x é 136, coloca aqui. 136 mais 1,5. Eu vou ter, então, 137,5 metros. Então, essa é a altura desse edifício aí. Resposta, então, letra B. Beleza, galera?